Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto, Glória de Sião Internacional. Nós acabamos de celebrar. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024. E, infelizmente, no meio do nosso culto, entre o fim do louvor e a palavra, a nossa internet aqui caiu, então eu não sei como vai ficar a gravação, mas se tiver duas, eu mando as duas lá no grupo para vocês. E, infelizmente, eu não estava ouvindo aqui, nem anotando, porque caiu tudo mesmo. Durante a semana, o Chuck trouxe algumas palavras, porque eles estão começando um projeto de intercessão lá na América do Norte, pelos Estados Unidos, por todos os estados dos Estados Unidos. E então eu quero trazer alguns princípios que a gente pode usar aqui na nossa nação também. Ele disse primeiro que no ano judaico, que não é o ano redentivo hebraico, ok? Que a gente estuda isso no nosso curso, mas na contagem judaica atual, nós temos o ano 5784 e é o ano a década de Pei Dalit. Ou seja, é um ano de nós atravessarmos os portões, é o ano de nós entrarmos pelas portas do nosso futuro, é o ano de nós ascendermos pelos portais da verdade e nós guerrearmos para assegurar a promessa que Deus tem para nós. Isso em termos de nação. Ele diz também que é um tempo para novos níveis de intervenção divina por meio dos anjos. Nós ouvimos as palavras do Tim Sheets e do Dutch Sheets, que a gente tem trazido ao longo das semanas, e nós entendemos que, porque a proximidade da glória, do trono de Deus está descendo, né? Deus está descendo com o seu trono, e essa proximidade, ela impacta o âmbito terreno. Está descendo porque nós estamos chegando no período final de transição para a próxima era, a era do milênio após que será inaugurado pela segunda vinda de Cristo. Com essa proximidade virão os abalos sobre a terra, porque tudo que é estrutura de iniquidade vai ser abalada, e Deus vai liberar mais anjos, haverá mais atividade demoníaca com a segunda queda de Satanás, e haverá maior atividade angelical. Lógico que para cada demônio tem 2 anjos, então existe muito mais anjos do que existe demônio. Nós não precisamos temer os demônios, mas haverá uma atividade intensa das trevas, mas Deus não está dormindo no seu trono, Ele é soberano e Ele é quem domina, logo, Ele também vai liberar a atividade dos seus anjos. Só lembrando, não há uma equivalência entre trevas e Deus. As forças das trevas fazem parte de uma estrutura que foi criada por Deus, gloriosa, e que caiu. Então, é uma estrutura caída. Deus, o Satanás não é páreo para Deus. Deus, com meio piscar de um cílio, ele destrói tudo que existe na sua criação, todas as potestades e principados e etc. Mas ele não quer fazer isso, não é dessa maneira que ele, não são os princípios que ele estabeleceu para reger a sua criação. Mas esse tempo em que nós estamos entrando agora, no preparo, é uma era de transição para a era do milênio, para o governo de Cristo aqui na Terra. Nessa era de transição, Deus vai liberar mais anjos para nos ajudarem. Haverá uma nova dimensão da guerra celestial, e depois você lê Apocalipse 12 para entender que haverá uma nova guerra celestial para uma segunda queda de Satanás. E isso casa bem com essa palavra profética do Chuck. E haverá também um treinamento que a igreja vai passar. Então, nós estamos entrando num tempo de treinamento específico para esse tempo. A gente já está falando disso há 3 anos, mais ou menos, desde 2020, desde que nós começamos a ministrar todos os cursos de escatologia. A gente já ministra, na verdade, desde 2015. 16, 17, nós ministrávamos o curso via WhatsApp.
e agora a gente está ministrando tudo lá via YouTube para preparar a igreja, mas agora nós vamos entrar num novo nível, um novo patamar de exército, como, por exemplo, você sai do primeiro grau, segundo grau, superior, você vai para a faculdade, você vai passando por graus diferentes, níveis diferentes de treinamento. A igreja está passando agora por um nível, um upgrade de treinamento, é uma coisa mais profunda, mais estratégico. E para nós entendermos e conseguirmos avançar para esse novo treinamento, a gente tem que estar com todos os outros completados. Você não chega no segundo grau pulando o primeiro grau. Você não chega na faculdade pulando o segundo grau. Então, a gente tende, existe uma ordem no reino e Deus quer que nós entremos nesse novo nível de guerra. Deus está nos dando tempo para vencer no nosso território. Então, você vive num lugar, você habita num lugar, e Deus te deu esse território, então você precisa estar orando, intercedendo e guerreando por esse território. Como é que você vai fazer isso? Sobe em adoração, recebe a estratégia de Deus e implementa aqui na terra. Nós temos uma missão e um chamado para os nossos territórios de vida, onde o Senhor nos tem colocado, aonde a gente vive. Nós precisamos ser pioneiros na intercessão, precisamos interceder e mobilizar e ajuntar o povo para interceder, precisamos desenvolver um remanescente que é guerreiro, um remanescente que está alinhado com o fundamento apostólico e profético de governo. Nós precisamos aprender a destruir as obras do diabo e precisamos aprender a estocar os recursos para a colheita, desenvolver os celeiros de recursos para a grande colheita que seguirá. Então, é tempo de nós vencermos no nosso território. E o Senhor diz que Ele está investido na multiplicação. Teve uma época que Deus mostrou para o Chuck os continentes, as nações, os estados e as províncias, e as ilhas, onde ele foi enviado para ministrar em algum âmbito de colheita. E as perguntas que Deus fazia para ele nesses lugares eram as seguintes: onde está o remanescente desse lugar? Então, você olha ao seu redor, aonde você habita, onde Deus te plantou, pergunte, aonde está o remanescente? Aqui na minha cidade, aqui no meu vilarejo, aqui no meu estado. Aonde estão os ajuntamentos desse remanescente? Conhece, pede para o Espírito Santo te mostrar. Se você conhece alguém que talvez conheça, sai perguntando. Ontem eu perguntei para um casal de amigos aonde está esse povo que adora verticalmente e onde uma instituição, um ajuntamento onde há os 5 ministérios funcionando. Eu já vi no passado, mas eu não tenho visto recentemente, mas eu não tenho circulado tanto recentemente. Então, como é que eu vou saber? Eu tenho que perguntar para os outros, ou que o Espírito Santo traga alguém para me mostrar onde eles estão. Ou, se não existe mesmo, se mora num lugar muito pequeno, já visitou todos os lugares possíveis, já perguntou para o Espírito Santo, ele já falou que não tem, então ore e interceda para que alguém levante, ou para você, quem sabe Deus quer usar você para levantar esses ajuntamentos proféticos e apostólicos. Próxima pergunta que Deus falou para ele fazer, que Deus fez para o Chuck, a cada lugar que ele ia, aonde está o governo eclesiástico? Onde está o governo em Cristo sobre esta cidade? Outra pergunta, aonde o Espírito Santo está se movendo aqui neste lugar? Outra pergunta, aonde está a fortaleza do inimigo? Aonde estão as fortalezas das trevas na sua cidade? E a última pergunta, como o inimigo está reinando ou governando e como é que ele vai ser destronado? Ou seja, coisas que nós temos aprendido nos últimos 20, 30 anos em relação a ganhar as nossas cidades, batalhar pela nossa cidade, fazer libertação de cidade, achar onde estão as maldições territoriais e tudo mais, são coisas que a gente já devia estar bem avançado agora. Se você nunca ouviu falar disso, dá um Google, libertação do meu território, salvação da minha cidade, guerra territorial em Cristo, procure livros
áudios, vídeos, para que você possa ser capacitado, mas é rápido, é antes do meio do ano, por favor, já vai fazer os atos proféticos que Deus te mandar fazer. Mas faça somente o que Deus te mandar fazer, porque se você receber muita retaliação, depois não vai brigar com Deus e com os demônios. Faça apenas o que você ouvir, o que você vir, o que Deus te mostrar. Obedeça cabalmente o que ele mandar. Não faz nem mais, nem menos. Amém? Em nome de Jesus. Deus tem revelação nas portas e nos portais. É para nós fazermos o seguinte, anota aí. Contendermos para que o nome de Jesus seja estabelecido. Então, se você adorar todo dia, ou você não sabe louvar, não sabe adorar, não sabe o que mais fazer, cante o nome de Jesus sobre a tua cidade, cante o nome de Jesus sobre a tua escola, cante o nome de Jesus sobre a tua faculdade, cante o nome de Jesus sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre a tua família, cante o Pai Nosso sobre a tua casa, sobre a tua família, cante em línguas, usa as armas simples que Deus nos deu, vai na simplicidade, o resto o Espírito Santo vai trazendo. Precisamos contender contender é batalhar, brigar, para refletir a identidade do nome de Cristo às portas, ou seja, que a nossa cidade reflita isso, o remanescente tem que estar refletindo isso. Márcia, por que você está chamando a igreja de remanescente? Porque Deus já nos alerta na sua palavra que o joio e o trigo vão crescer juntos, estão todos juntos debaixo de um mesmo teto institucional eclesiástico. Em todas as congregações que nós formos, haverá aqueles que são joio e aqueles que são trigo, aqueles que não sabem ainda que não são salvos, por isso a palavra precisa ser pregada com veracidade, com ousadia. Aquele negócio de politicamente correto, não pode falar de inferno, não pode falar de salvação, porque senão você vai ofender alguém, é receita para mandar a igreja inteira para o inferno. A igreja, o povo que se reúne ali, para o inferno, porque se não sabem o que é verdade e o que é mentira, não sabem que há inferno, e para isso existe sangue de Jesus derramado na cruz, para que haja salvação deste inferno, então o que é que estamos pregando, o que é o evangelho, como é que as pessoas vão ser salvas se não há pregação, se pecado não existe, você vai ofender alguém dizendo que ele está pecando, então o que você está pregando? Oi, querido, venha sentir feliz, venha ser feliz aqui, parece a agenda do 2030, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Não vai ter salvação, vai ser feliz. Vai ser feliz até o dia que você morrer, aí você se lascou de vez, né? Então, nós precisamos aprender a contender por refletir a identidade do nome de Jesus nas portas, nos portais, nos portões da nossa cidade e nação e vida. Precisamos relatar ou relacionar a palavra que Ele está nos trazendo. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando e trazer o que Ele está nos mandando falar, para que haja iluminação do nosso caráter, da nossa persona, da nossa psique, da nossa alma. E a palavra de Deus, ela não é só sabedoria, ela é também destino e poder. A palavra nos dá um rumo. Ela não só nos mostra como fazer as coisas de forma sábia, como responder de forma sábia, mas ela também nos dá um rumo, nos dá um norte e nos dá um modus operandi, uma estratégia de como chegar ali. Nós precisamos contender com as nossas emoções nas portas e nos portais. Nós vamos passar por tempos de grandes tribulações e abalos. Eu não falei grande tribulação, mas grandes abalos antes de chegar nessa grande tribulação. A grande tribulação só começa no meio da semana tribulacional. Mas nós estamos para sentir sobre a terra grandes abalos de polarização, de separação de joio e de trigo e de perseguição do trigo da parte do joio. O joio vai perseguir o trigo. Famílias vão ser separadas por causa do nome de Jesus. Nós vamos ter esses grandes abalos, vamos sentir esses grandes abalos na narrativa da mídia que vai piorar, nas pessoas que estão falsamente sendo acusados e verdadeiramente sendo acusados. Então a gente não vai saber o que fazer e nós precisamos deixar as nossas emoções num prumo celestial constante. Um exemplo claro são as falsas acusações que nós vemos de muitos líderes. Vou falar primeiro só acusações. As acusações que nós vemos
de que o líder fulano, ciclano, beltrano pecou. Como eu sei se realmente esse líder pecou? Porque nós vivemos numa era de politicamente correto em que a vítima é tudo, a vítima é rainha. Mas e se a vítima estiver mentindo? Como eu vou saber? Eu preciso ter discernimento do espírito, eu preciso ter sabedoria, porque eu não posso acusar falsamente um líder pela palavra de uma testemunha mentirosa. Como que eu vou saber se a testemunha é verdadeira ou mentirosa? Em que palavra vou confiar? Vou tacar pedra junto com todo mundo? Vou condenar junto com os outros? Ou vou aprender a discernir o certo e o errado, o verdadeiro do falso? Vou aprender a discernir e vou saber estender as mãos para os que pecaram, para restaurá-los? Como funciona isso? Existe graça para quem peca? Se existe graça para mim, vai existir para um grande líder também. Se existe graça para você, vai ter para mim também. Então, nós precisamos aprender a não andar na hipergraça, em que você pode pecar quanto você quiser e que se dane a santidade, mas também nós precisamos saber que, além de andarmos em santidade, se nós cairmos, se nós tropeçarmos e cairmos, Deus tem graça para nós. Teve para Moisés, teve para Davi, teve para Davi, teve para Davi, teve para Davi de novo, não é? Teve para Pedro, para Pedro, para Pedro, teve para todos os apóstolos e discípulos do Senhor da igreja primitiva, tem para nós todos os dias de nossas vidas, que é, aliás, o que nós vimos no culto de hoje. Vamos entrar no culto de hoje. Antes de entrar no culto de hoje, deixa eu voltar no Shabat preparatório para o culto de hoje. O Shabat foi no dia 19, está lá no site deles, se vocês quiserem acompanhar o Shabat. E eu trouxe algumas visões apenas. Primeiro, que eles começaram no Shabat, eles estão lidando já com essa nova restauração dos Estados Unidos, e eles chamam isso de cercando a nação. E eu quero trazer isso de alguma maneira para que nós possamos usar para o nosso Brasil, para resgatar o nosso país também, amém? A nossa aliança com Deus é uma jornada de aprendizado de como adorar progressivamente. A nossa aliança com Deus, ela se manifesta nessa jornada de adoração. Como é que eu adoro hoje? Não vai ser como eu vou adorar amanhã. Como eu adorava quando eu me converti, não pode ser como eu estou adorando daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos. Porque nós vamos crescendo e amadurecendo, e a nossa adoração ela vai sendo transformada por essa mudança que a gente está passando. Então, a nossa adoração ela é uma jornada progressiva. E no tempo que Deus está nos dando agora, nós temos que geracionalmente, é uma questão de gerações, as gerações precisam aprender a adorar juntas. E cada geração precisa se submeter ao Senhor. Então, Abraão se submeteu ao Senhor e adorou. Aí, quando chegou o tempo de Isaac aprender a adorar, a maneira como eles aprenderam, a maneira como Deus veio cobrar ou provar essa aliança e essa adoração foi totalmente diferente. Então, Abraão teve um caminhar com o Senhor que ele foi passando para a próxima geração. Isaac ouviu todas as histórias das guerras, das vitórias de Melquisedeque, de Jesus, né, da Trindade aparecer ali com ele no encontro dos 3 anjos que comeram, né? A gente tem até o livro do Asher Intrater dizendo que Abraão almoçou com Deus, né? Quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Deus? Foi Abraão. E quando chegou na vez de Isaac, que já era um adolescente, pré-adolescente, era um jovem, quando eles chegaram lá, ele carregando a lenha, pai, cadê o cordeiro, cadê a carne, cadê o animal para o sacrifício? E eu acho que dentro de tudo que Isaac havia visto na vida de seu pai, ele em algum momento sacou que ele era o sacrifício. E naquele momento, com tudo que ele aprendeu da adoração do seu pai e praticou junto com o seu pai na sua juventude, ele ali chegou num momento de encruzilhada, vamos dizer, num momento de decisão, em que ele teve de dizer: eu vou me render ao Senhor, eu vou me prostrar ao Senhor, eu vou me lançar aos seus pés, eu vou me entregar como um sacrifício vivo e agradável para Ele.
E Isaac disse sim. E se Isaac não quisesse ter sido sacrificado, ele tinha fugido facilmente do seu pai naquela ocasião, pela idade dos dois, não é? Mas ele obedeceu, confiou no Deus que já não seria mais o Deus só de Abraão, mas por meio dessa prova seria o Deus de Isaac também. Então, por todas as gerações, nós precisamos ensinar os nossos filhos essa adoração, porque todos seremos provados, e a gente vai ver uma palavra no culto de hoje sobre isso daqui a pouquinho também. Ensine a próxima geração dos caminhos de Deus. Quando o tempo chegar, eles vão ser provados e aprovados em nome de Jesus. E não deixe de interceder por eles, porque eles têm de passar pela prova deles. Nós não podemos fazer tudo pelas próximas gerações. Nós não podemos fazer tudo pelos nossos discípulos. Eles têm de escolher e eles têm de passar por provas para serem aprovados. Amém? No Shabat, a Lisa Lyons trouxe uma palavra que o Senhor trouxe para ela, pessoal, e que pode ser expandida para nós, por isso que o Chuck pediu para ela compartilhar essa palavra, dos 8 dias, de ciclos de 8 dias, que foi uma palavra que a gente ouviu lá em Hanukkah. Então, Deus vai nos trazer ciclos de 8 dias por todo esse ano de 2024. Se você faz diário, comece a perceber nos seus diários, quando Deus começa um ciclo de 8 dias e quando ele termina. Talvez não seja assim, 8, 8, 8, 8, 8. Talvez seja assim, mês que vem vai ter um ciclo de 8 dias que Deus vai falar muito com você. No outro mês, talvez tenha 1 ou 2 ciclos, ok? Então, com ela, por exemplo, ela teve 3 ciclos de 8 dias em seguida, de dezembro a janeiro, em que Deus usou um tratamento de saúde que ela fez para falar com ela. E a palavra é que nós precisamos perseverar e observar os romperes, as vitórias que nós vamos ter nesses ciclos de 8 dias, porque Deus está estabelecendo um novo caminho com novos começos que vão surgir nesse novo caminho. Não, e uma palavra difícil que ela trouxe, que eu consigo entender bem, porque ela é bem difícil, que alguns vão ter um pouco de dificuldade de entender. Porque quando vem uma enfermidade sobre nós, a primeira coisa que a gente quer fazer é tacar pedra na enfermidade, né? E ela estava passando por uma enfermidade, e Deus falou assim para ela: eu não quero que você retroceda dessa enfermidade. Não foge pela tangente. Se ela vier, encara de frente. É para entrar de sola nela, com guerra espiritual. E para celebrar em meio a ela. Se nós não pudermos, se a gente não aprendeu ainda a sermos gratos, se nós não pudermos aprender a sermos gratos em meio às enfermidades, meus amados, o que vai ser quando acontecer um tsunami, um terremoto, um vendaval, um deslizamento de terra, quando acontecer uma desgraça climática, que acontece sempre por aí, né? Nem sempre impacta as nossas vidas, mas como é que nós vamos nos sair? Como é que a gente vai sair, romper e vencer em meio a situações difíceis se com uma enfermidade a gente não sabe agradecer a Deus? Então, precisamos saber que Deus não está dormindo no ponto e tem coisas que Ele vai nos permitir passar. Pare de reclamar e acusar o inimigo, já é o acusador, ele já está condenado. Pare de acusar outras pessoas de jogar praga em você. Entra de sola na praga e destrói em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus derramado naquela cruz, pela autoridade do nome de Jesus que está escrito em você. Aprende a usar a tua autoridade, direciona a tua raiva no lugar certo, para que nós não abramos brechas com falsas acusações, entrando em parceria com o acusador das nossas almas, que quer acusar os outros e nos usa no processo. Isso abre brechas nas nossas vidas. Então, feche suas brechas, entre de sola nessa enfermidade, agradeça ao Senhor, você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? E adore a Deus no meio de todas as batalhas que vão surgir. Nós precisamos aprender a adorar o tempo todo. E a gratidão precisa estar constantemente nos nossos lábios. Tá doendo? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque eu não morri ainda, porque eu tô vivo. Tá doendo?
Me traíram? Obrigada, Jesus, porque foi só um, foram 15 mil. Se foram 15 mil, obrigada, Senhor, porque o Senhor não me abandona, o Senhor não me deixa. Sempre existe um motivo de agradecer, sempre tem por algo para nós agradecermos. Então, não ceda os princípios, não ceda para o inimigo, não se prostre ao inimigo, não deixa ele vencer. Se você ficar esbravejando com os outros, ele venceu. Então, esquece os outros, foco em você e em Jesus. Trata as tuas emoções. Eu ouvi... se você guerrear, deixa eu só terminar a palavra dela. Se você guerrear, no meio da sua enfermidade e no meio dessa tribulação, dessa aflição, dessa dificuldade, você vai romper e você vai vencer. E o que o Senhor está chamando de guerras de enfermidades que vão surgir nesse ano de 2024. Então já esteja preparado, repreende tudo que você quiser antes, quando vier, entra de sola, guerreia e vence com gratidão, com o perfeito amor de Jesus, com a palavra de Deus. Não, você não precisa aceitar, não estou falando para você aceitar uma enfermidade, estou falando para você ter uma postura diferente de guerra em meio a ela e de gratidão e celebração em meio a ela, em nome de Jesus, para que o inimigo não faça você pecar e você abra mais brechas e fique mais difícil você sair dessa, ok? Aí eu me lembrei de uma palavra que eu ouvi lá do IHOP essa semana, eu não sei se ela é irmã do Mike Bickle, ou se ela é cunhada do Mike Bickle, eu não tenho certeza, eu acho que ela é irmã. Falando de toda essa situação que está acontecendo lá, com as acusações e tudo mais, e ela falou assim, amados, como está o nosso coração em meio a essas batalhas? Independente de quem está certo e de quem está errado, você saiu do prumo ou você continua no prumo com as suas emoções? E a gente não vai prestar contas pela queda dos outros, pelas emoções dos outros, a gente vai prestar contas pelas nossas emoções. Então, se você for falsamente acusado, como é que você está emocionalmente diante do trono? Você está querendo matar 15 pessoas? Ela falou assim, tem um pastor muito querido aqui, que quando ele olha para mim, ele fala, Tracy, vai para casa, agora. Vai para casa, vai dormir, vai descansar. Entra no quarto e fecha a porta, não fala com ninguém. Porque chega um momento, quando a gente fica muito irritado, que a gente começa a arrancar a cabeça de todo mundo, né? E quando não está arrancando a cabeça da pessoa na frente da pessoa, porque não tem coragem, não tem ousadia para falar o que você acha que a pessoa fez, aí chama outro para almoçar e aí descasca todo mundo, o almoço inteiro descascando gente. Mas em nenhum momento a gente para olhar no espelho e ver que esse descascar de outras pessoas, é fofoca, maledicência, difamação, calúnia, e isso é resultado de um emocional totalmente fora do prumo. O espírito também está totalmente fora do prumo, porque não está sendo um pequeno Cristo. Lê a carta de Paulo aos Efésios inteira e veja o quanto ele exorta a sua igreja a não falar asneiras, não entrar em parceria com o inimigo. E é uma das coisas mais prevalentes, mais comuns dentro da igreja. Nós entramos em parceria com o inimigo, destruímos vidas com a nossa boca. E achamos que é porque eu quero que você ore por essa vida, então estou te contando todos os podres dela. Não, isso é fofoca, calúnia e difamação, maledicência. Tudo isso é pecado. Confessa, coloca tuas emoções no prumo. Vamos ter a unidade do corpo de Cristo, que o corpo de Cristo merece, porque o corpo de Cristo não é a igreja, o corpo de Cristo está grudado no cabeça, que é Jesus. É o corpo dele, que ressuscitou daquela cruz, daquele sepulcro. Nós somos participantes dos seus sofrimentos e da ressurreição, da sua vida. Mas não esqueça que você está grudado no cabeça e ele não vai participar da sua maledicência e da sua fofoca. Ele corta você fora rapidinho. Que ramo que não dá nada, só dá erva daninha, é para ser cortado fora mesmo. Então, vamos colocar as nossas emoções no prumo, porque é por elas que nós vamos prestar contas. Não vamos prestar contas pelas emoções dos outros, ok? Uma outra palavra do Shabat é que a guerra não convencional será necessária para que nós sejamos vitoriosos em 2024.
Ou seja, Deus vai nos mostrar estratégias diferentes do que nós estamos acostumados. Não vai ser guerra como sempre, vai ser diferente. Por isso a gente tem trabalhado nesses últimos 3 anos o deixar o passado para trás, tradições, tudo que a gente aprendeu está aqui, já está dentro do nosso DNA, no espírito. Não se apegue, não idolatre os métodos, os modus operandi do passado. Deixa lá, tá na sua memória já, avança, porque Deus tem caminhos novos, tem coisas novas, estratégias novas. Talvez Ele reformule a ordem das coisas do passado. Talvez Ele reformule e troque uma pinça por uma marreta. São tempos diferentes. Essa transição que a gente vai passar agora, antes do milênio, ela vai ser turbulenta. E nós vamos ter de andar no Espírito, ouvindo e obedecendo constantemente. Nós não podemos andar pela nossa própria sabedoria, amém? Em nome de Jesus. Queremos ver nossas vidas restauradas, nossas famílias salvas. Queremos ver a nação restaurada e salva, nós precisamos ouvir o dono da nação, aquele a quem a nação é consagrada, para que nós possamos saber qual é a estratégia para esse novo tempo, em nome de Jesus. No louvor do culto de hoje, e o culto de hoje, o título dele foi, eu não anotei o título, mas é a igreja, deve estar aí no seu, tá aí, que eu não consigo enxergar ele inteiro. Se você conseguir enxergar aí na sua tela, você pode me dizer. Mas deve ser a igreja de Éfeso vencendo, tomando autoridade nas dimensões do Espírito em Cristo Jesus, alguma coisa assim. Mas eu quero te encorajar também a ler o livro de Efésios, a carta aos Efésios, de Paulo, ok? São só 6 capítulos, é curtinha. Ele vai falar de assuntos como a unidade do corpo de Cristo, ele vai falar do novo homem, de judeus e não judeus em Cristo adorando juntos, no Messias adorando juntos. E se colocasse um corte agora aqui para colocar lá no Instagram, ia dar uma brigaiada. Gente, como o povo não tem conhecimento da palavra de Deus, não sabe o que é Messias, o que é Cristo, que é a mesma coisa, não entende que judeu não deixa de ser judeu quando aceita Cristo, ele passa a ser um pequeno Cristo. Cristão e messiânico significa a mesma coisa. Como é difícil, nós temos uma tradição tão podre de separação dentro da igreja, de perseguição dentro da igreja, que as pessoas, ao invés de lerem na palavra o que está escrito, vêm com essa tradição, vêm com essa história e acham, e depois entram de sola nos comentários. Gente, cada atrocidade que eu escuto é difícil. Mas vamos lá. No culto de hoje, no louvor, houve uma palavra profética que o Chuck trouxe a respeito do favor de Deus. Ele disse o seguinte: o favor de Deus está na nossa retaguarda, nos ajudando a avançar. E o favor de Deus está diante de nós, nos esperando. Se a gente demorar um pouquinho, o favor de trás está ajudando a avançar, mas o favor da frente não sai correndo, ele espera. Então, saiba que você está cercado do favor de Deus. Nós vamos precisar desse favor que Ele está nos dando para este tempo, de forma especial. E nós precisamos andar firmemente e diligentemente. Precisamos ser pacientes, perseverantes. Precisamos meditar em nossos caminhos, em nossas jornadas com o Senhor, cercados deste favor. Deus está ordenando os passos do seu povo e Ele planejou para nós encontros divinos. Espere em Deus. E assegure-se que nesse passo a passo com Deus, Ele vai nos dar os sapatos corretos. Nós precisamos olhar para baixo, olha para os seus pés aí. Não é que você está com um sapato pequeno ou grande. É que se o terreno for rochoso, por favor, não vai de salto. E se o terreno for um salão de festas, não vai de botina cheia de lama. Precisamos aprender a estar com o tipo de calçado correto para cada parte de nossa jornada. E talvez você tenha passado um ano inteiro de coturno. E é possível que no próximo ano, porque Deus está trazendo novas estratégias, você tenha de trocar de sapato mais vezes.
Aí você começa o ano com o coturno, muda para o baile, para o salto alto do baile, depois para os homens um salto social, um sapato social. Aí, de repente, Deus vai te dar um chinelo havaiana, de repente você está descalço, você foi para a praia, entendeu? No espírito. Então, o calçado ele vai mudando, nós precisamos aprender a receber do Senhor e discernir essa mudança de forma profética. Para quem ouve o Espírito Santo e se move no profético. Para quem nunca viu nada, simplesmente pede para Deus, Deus, coloca os meus sapatos corretos hoje em nome de Jesus, e quando eu estiver pronto, abre os meus olhos para eu enxergar esse âmbito do profético, apostólico e sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Amém? Tem gente que está chegando agora, não tem visão, nunca aprendeu nada disso, e precisa ser ensinado, mas não fique desencorajado, não fique desanimado se você nunca ouviu nada dessas coisas. Pede para Deus te mostrar, Ele ama nos ensinar o seu sobrenatural. E ande com pessoas experimentadas e leia a palavra, para que você não caia nos enganos do inimigo. Sim e amém. Deus vai nos dar também outra palavra profética nesse ano de 2024, contatos novos. O Chuck falou assim, que os contatos do passado nem sempre não serão iguais aos contatos do futuro. Deus vai nos dar encontros de acesso. Nós vamos encontrar pessoas que vão nos dar acesso. Então, os acessos vão ser diferentes e a gente não vai se respaldar nas pessoas do passado que nos davam acessos, porque são acessos novos, em novas estratégias, novos caminhos. Então, nós precisamos estar de olho aberto e preparados para não rejeitar as vidas que Deus vai enviar nesses encontros para nos dar acesso a coisas que Ele quer nos dar acesso nesse novo tempo. Sejamos diligentes, permaneçamos no tempo de Deus, nessa palavra do contato veio isso. Vamos buscar diariamente ao Senhor e a estratégia do dia, e vamos abrir caminhos que não estavam abertos ainda. Para tudo isso, Deus vai nos enviar pessoas novas que nós vamos conhecer para nos ajudar. Nós precisamos nos mover, outra palavra, nós precisamos nos mover ao ritmo dos céus, na cadência, no ritmo, no bater do coração de Deus. E nós precisamos nos vestirmos do favor de Deus. Precisamos estar em sintonia, sincronizados com Deus. Isso demanda uma intimidade diária, constante com o Espírito Santo de Deus. E nós temos de buscar isso. Amém? Jejue, ore, faça uma disciplina de todos os dias. Se necessário, faça um diário. Quando a gente faz diário, a gente fica com vergonha, chega lá no fim do dia, eu já fiz isso. Chegava no fim do dia, não tinha o que escrever nada com o Senhor, falava, Deus, hoje eu não ouvi nada. Aí no dia seguinte eu acordava e falava, Deus, hoje eu quero ouvir alguma coisa, pelo amor. Não quero chegar lá no fim do meu diário e escrever que eu não ouvi nada. Quero ter alguma experiência, quero andar com o Senhor. Você já começa o dia diferente. Então, se necessário, faça uma disciplina. Hoje eu vou ler 5 versículos. Vai ser nesse horário do meu dia. E deixa aquilo a semana toda. Veja o que deu, o que não deu, se funcionou, se não funcionou. Mas tenha uma disciplina de jejum, de oração, de leitura da palavra e de ter comunhão com alguém. Orar com alguém é muito bom, é muito saudável. De vez em quando faz muito bem. E confessar os seus pecados uns para os outros te traz cura, como diz a palavra em Tiago. Então, bota lá no seu ritmo diário, na sua disciplina de estar com o Senhor. Outra palavra, o Senhor está, existe uma grande estática, existe uma frequência no segundo céu de narrativas que estão sendo disseminadas constantemente. E chegou o tempo, hoje, em que o Senhor envia os seus anjos para resolver o problema dessa estática, sabe, esse barulhinho que está atrapalhando nas frequências do segundo céu. Assim como Daniel estava prostrado em adoração e em intercessão, foi o Keith que viu essa visão, ele viu Daniel se levantar e se colocar de pé. Acabou o momento da intercessão, porque a intervenção do anjo, a revelação do anjo, a mensagem chegou. A guerra que aconteceu durante a sua intercessão deu seu fruto. E a resposta chegou. E aí ele trouxe uma palavra de Babilônia.
Babilônia vai soltar o que está prendendo. Então diga assim: solta a Babilônia, em nome de Jesus. Eu entro em alinhamento com a perfeita vontade do Pai. Venha ao teu reino, Senhor, seja santificado teu nome em minha vida, seja feita a tua vontade. E solta, Babilônia vai soltar agora, em nome de Jesus, o que quer que ela esteja prendendo. Se você souber o que é, já coloca na sua intercessão. E o Chuck teve uma visão, eu não sei se foi agora, acho que foi ele, que ele falou que ele viu algo vindo do Irã pela Jordânia em direção a Israel, que envolvia também o deserto da Arábia, e aí Deus abre uma fenda e engole Babilônia, vai desestruturar Babilônia. Então, o espírito de adivinhação, o espírito de feitiçaria, que vem sido lançado nas frequências e que tem deixado as pessoas encantadas com a coisa errada, que tem ludibriado, enganado as mentes, aprisionado as mentes em ideologias e etc. Deus está resolvendo isso agora, abrindo uma fenda. Mas nós precisamos estar no prumo de Deus. Declare aí: Babilônia não vai me governar nessa semana, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique atento à obra de Babilônia, essa feitiçaria, esse sincretismo, esse politicamente correto e incorreto, que são coisas do mundo, o não poder, por exemplo, falar que é uma coisa pecado, não poder usar a Bíblia para afirmar algo, o medo de ofender as pessoas, isso tudo está debaixo desse espírito de feitiçaria e adivinhação, dessa ideologia satânica, esquerdista, sei lá o que você quiser chamar isso. Isso é Babilônia se manifestando numa política. E nós precisamos declarar que nós não vamos estar debaixo dessa influência nessa semana, em nome de Jesus, mas fique atento para você ver aonde ela está influenciando outros, para que você possa amar e interceder. Sem amar, gente, é difícil interceder. A gente tem que aprender a amar com o amor de Jesus, que até o último instante estava ali honrando Judas à mesa com os outros discípulos, sabendo que Judas ia entregá-lo naquele mesmo dia. Então, o perfeito amor de Jesus, ele não cabe na nossa caixinha, nem de sociedade, nem de modus operandi, de como nos relacionarmos com as pessoas. É do reino, é diferente. Nós precisamos sintonizar, entrar em sintonia com essa frequência do perfeito amor de Cristo, amém? Deixa a perfeita justiça para Ele. Recebe perfeito amor, interceda e ama pelas vidas. Ame as vidas, interceda e ame as vidas em nome de Jesus. Babilônia não vai nos governar nessa semana, esse espírito de adivinhação não vai nos ludibriar, e nós vamos nos levantar como Daniel ao fim da nossa intercessão. Seremos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, que foi uma palavra que ele trouxe para os cansados, exaustos e desanimados. Não desista. Seja 21 dias, seja 30, seja 40, seja 70, permaneça firme, agradeça, adore, interceda, agradeça, adore, interceda. Encha-se da palavra, medite na bondade do Senhor, até você receber a resposta, até você romper, até você avançar. Amém? Em nome de Jesus. Precisamos estabelecer mais salas de guerra. Salas de guerra estão sendo agitadas, as águas estão sendo movidas, estão sendo incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai despertar, apesar de todas as coisas políticas que estão acontecendo na nação, Deus vai despertar o Brasil, haverá um despertar de Deus. Lembra que eu falei que lá atrás eles falaram de gerações, e tinha uma palavra de gerações que o Chuck trouxe também, que as 3 gerações precisam andar juntas. As 3 gerações formarão uma tropa para assegurar a promessa. É um novo exército que Deus está levantando. E nós não podemos proteger as crianças do conhecimento da guerra espiritual. Existe o tempo de você proteger a criança e não deixá-la ver nada, saber de nada. Okay? Mas existe um momento em que você precisa começar a ensinar às crianças o que é demônio, o que é anjo, dons espirituais, o que são potestades e principados, o que é uma guerra espiritual. Elas precisam ter as armas dessa milícia em Deus, em Cristo e no Espírito.
E elas não podem ter medo de bicho-papão, porque elas não podem ter medo dessas coisas no mundo espiritual. Elas existem e as crianças fazem parte dessa tropa. São 3 gerações, 4 gerações, se você tiver na sua família, caminhando juntas. Nenhuma delas pode ficar de fora. E se alguma coisa acontece com os pais, essas crianças precisam saber guerrear. Elas precisam ter uma maturidade espiritual além da sua maturidade emocional. Espírito Santo não existe mirim, não existe Espírito Santo bebê. Espírito Santo é plenamente Deus dentro de uma criança. Então, nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo e as crianças precisam aprender a guerrear. É tempo, amados. Em nome de Jesus. Precisamos levantar centros de treinamento. A palavra do Robert foi em relação a isso, a igreja de Éfeso, e como foram os centros de treinamento que foram levantados no início da igreja. Então, Jesus tinha um centro de treinamento com seus discípulos, ele pregava em todos os lugares, aí quando ele ascendeu aos céus, veio Atos 2, o Espírito Santo veio sobre todos, e o centro de treinamento foi formado ali em Jerusalém. E aí eles eram pequenos cristos, apesar de serem chamados assim, apenas no próximo centro de treinamento que nós encontramos na palavra, que é Antioquia. Ou seja, eles eram pessoas que faziam o que Jesus fazia. Eles eram filhos imitadores do Pai. Nós somos filhos imitadores do Pai. Nós somos noiva imitadora do noivo. Nós andamos na mesma missão, submissa, sob a mesma missão que o nosso noivo. Logo nós fazemos as mesmas coisas, nos manifestamos da mesma maneira. E isso é curar enfermos, libertar cativos, purificar leprosos, se houvesse, preparar o ano, apregoar o ano aceitável do Senhor, é ressuscitar os mortos, é nós irmos além dos princípios rudimentares de Hebreus 6. Nós precisamos avançar das coisas normais para entrar nesse novo nível de apostólico, de nos movermos no Espírito como maduros, não como crianças vacilantes, mas como pessoas que, pelo Espírito, somos também emocionalmente maduros para entrar nessa guerra, sem nos deixarmos levar pelos ventos de engano que estão soprando, pelas narrativas e também não pela nossa própria imaturidade emocional, de querer acusar todo mundo sem saber olhar no espelho e nos movermos pelo perfeito amor. Então, centros de treinamento que nós vemos na palavra estavam em Jerusalém, Antioquia, em Éfeso, e é tempo de nós termos o centro de treinamento duplo, né? O centro de treinamento pequeno, em pequenos grupos, em células, em famílias, em que nós podemos ali, numa intimidade, sermos treinados, errando, acertando, nos dons do Espírito, nos 5 ministérios, para depois usar tudo isso num treinamento mais amplo dentro do corpo de Cristo maior, dentro dos ajuntamentos grandes, porque daí a gente vai sair para as ruas, a gente vai estar ministrando as pessoas na farmácia, no supermercado, na praia, sei lá onde você vai todos os dias da sua vida, na escola, no comércio, no trabalho. Nós precisamos levar Jesus conosco. Comprou alguma coisa de alguém? Ora por aquela pessoa. Muita gente está aberta. Aqui no Brasil isso é muito fácil, é simples, as pessoas são super abertas. E a gente precisa começar a trazer de novo o nome de Jesus para as nossas orações. Nós passamos um período de um pouquinho de vergonha de falar o nome de Jesus, porque não é politicamente correto, porque o cara pode ser espírita, pode ser católico, sei lá, que é o nome de Maria, ou o cara pode ser budista, hindu, muçulmano. É a sua oração, ela flui do que está dentro de você, e se não tiver o nome de Jesus, é sincretismo babilônico. Então, posicione-se com amor, você não precisa afrontar as pessoas. Simplesmente termine em nome de Jesus, amém. Se a pessoa não gostar, ela não diz amém. Se ela não gostar, ela não pede mais oração para você, sei lá. Ok? Porque as outras pessoas, quando vêm rezar por você, elas rezam do jeito que elas sabem, elas não têm vergonha de falar o nome do Deus delas. Né? Cheio de vídeo aí pela internet que a pessoa traz a saudação do Deus dela. Nós temos de ter a nossa saudação também, e ela vem de quem nós somos, e nós somos cristãos, pequenos cristos, que somos treinados para amar vidas, né? Sem enfiar a goela abaixo. Não adianta dar bibliada na cabeça com aquelas bíblias gigantes. Tem que ser com amor,
Nós temos de poder escolher. As vidas têm o direito de escolher se querem ir para o inferno ou não. Mas se a gente não pregar com todas as letras e palavras, as pessoas não vão saber a diferença. Então, pede para Deus amor, pede para Deus estratégia, Ele vai te dar, pouco a pouco, pouco a pouco. Tem pessoas que você só vai ver uma vez na vida, fale tudo. O Espírito Santo vai te falar. Tem pessoas que você vai ter vários encontros, que você vai poder ir mais devagar, se esse é o jeitinho que você gosta, mas deixa o Espírito Santo te guiar. Amém? Em nome de Jesus. 2024 é um ano de portas abertas, e é tempo de nós sabermos quais são os dons que nós temos, trabalharmos outros que nós ainda não temos, sabermos qual é o nosso chamado, qual é o nosso destino e qual é o nosso propósito no corpo de Cristo, que vai a essa grande colheita das nações daqui para frente. Deus está nos preparando para entender que o poder de Deus é maior do que o poder do inimigo, mas que o inimigo vai manifestar poder nesses últimos dias. Por isso haverá essa guerra tão intensa, porque o mundo das trevas vai realizar milagres e maravilhas, e nós não podemos ser enganados por isso. Precisamos estar muito firmes com o Espírito Santo, sabendo que maiores obras faremos, e obras que são muito mais gloriosas do que as obras do inimigo. Mas que nós vamos ver as duas coisas acontecendo. Precisamos deixar Deus trabalhar em nós esse prumo, esse colocar de volta do nosso destino nos trilhos de Deus, para nós avançarmos nesse evangelismo viralizado da grande colheita dos últimos dias. A gente ainda está na fase preparatória, já é a 10ª fase preparatória, porque a gente já vem 30 anos, 20 anos forte do mover de santidade, de adoração, de guerra espiritual, de cura interior nessa nação. Os últimos 20, 30 anos foram extremamente intensos para que nós soubéssemos usar bem essas ferramentas e essas armas, para que nós possamos capacitar as vidas que vão chegar na grande colheita rápido. Vai ser, libera a unção, funciona assim, o texto é esse, vai. Nós tivemos 30 anos. O povo dessa última colheita não vai ter 30 anos. Então, nós precisamos estar muito afiados no Espírito Santo para poder ensiná-los e multiplicar o que o Senhor nos deu. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor é bom. Você está com o seu pão, seu vinho aí? Jesus, you're so, so good. Obrigada, Jesus. O Senhor é tão, tão bom, tão bom, tão bom. Obrigada, papai, por enviar o teu filho amado, que desceu da glória. Entrou nesse corpo caído, humano, um sacrifício vivo, perfeito, glorioso, 100% Deus, 100% homem, oferecido naquele altar, por nossas vidas, por nossas iniquidades, transgressões, pecados. Ele podia, mas ele não fez. Ele podia ter caído, ele podia ter pecado, mas ele, por nós, venceu todas as tentações, todas as provações. E ainda levou sobre si todas as nossas iniquidades, transgressões e pecados. Obrigada, Pai, por enviar o Filho amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Leão de Judá. O Senhor venceu porque veio e tornou-se o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigada, obrigada. Pelo teu corpo partido naquela cruz. Este é o teu corpo. Nós, no Espírito, vamos comer da tua carne para sermos participantes de ti. Nós comemos e declaramos o teu senhorio em nossas vidas. Nós comemos e profetizamos que os nossos familiares que ainda não te conhecem
ou que estão afastados, os pródigos, retornarão e te adorarão em espírito e em verdade. O Brasil come de ti, Senhor, porque o Brasil será uma nação salva, será uma nação ovelha, será uma nação justa, uma nação santa. O Brasil se renderá a ti em nome de Jesus. Te agradecemos, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. A serpente nos tentou com o fruto de uma árvore. E o Senhor foi pendurado numa árvore, no madeiro, numa cruz. O teu sangue escorreu por essa árvore, caiu sobre o solo do qual fomos formados, trouxe redenção ao nosso corpo, à nossa alma, vida e redenção e ressurreição ao nosso espírito. E o fruto do Espírito Santo agora nasce em nós. Que gloriosa redenção é essa, Deus. A queda começou com uma árvore, a redenção veio de uma árvore, por meio de uma árvore, numa árvore. E esse é o teu sangue, que nós bebemos porque queremos participar de tudo que tem no teu sangue, que é a tua vida, o teu DNA. Nós bebemos e nós declaramos que nós vamos entrar no prumo espiritual e emocional nesse ano. Nós não vamos ser deste mundo, nós não vamos mais manifestar as obras na carne. Basta, basta. Babilônia não terá poder sobre nós, nós seremos santos. Nós nos moveremos no Espírito, adoraremos em Espírito e em verdade. Nós ouviremos a voz do Espírito Santo de Deus. Nós o deixaremos nos mover. Nós deixaremos que Ele nos mova aonde Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, em nome de Jesus. Nós bebemos da tua vida, Jesus. E nós profetizamos que aqueles por quem nós estamos intercedendo, que ainda não te conhecem, também beberão da tua vida. Dirão sim para Jesus e entrarão no seu corpo. O Brasil bebe do sangue de Jesus. O Brasil bebe da vida do Messias, do Cristo, Filho do Deus vivo. O Brasil bebe do seu DNA. O Brasil bebe para se tornar parte e participante do corpo de Cristo e ser uma nação ovelha, uma nação santa, uma nação gloriosa, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder e do amor de Deus. Lechaim. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Essa semana será uma semana de glória para nós. Ainda que seja difícil ou turbulenta, nós avançaremos de glória em glória, em glória, em glória. Amém? Hoje, os portais celestiais que o Senhor tem para essa semana já se abriram e nós vamos avançar. Nós vamos vencer. Eu te abençoo para ministrar nas portas da tua cidade, nos portais celestiais,
nos portões que o Senhor te entregar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Semana maravilhosa para todos. Amo vocês. Espera, anúncios, verdade. Dia 10 de fevereiro, nós teremos o nosso primeiro encontro. Sim, é sábado de carnaval. Como nós não pulamos carnaval, nós vamos adorar ao Senhor, ministrando a sua palavra. Então, nosso primeiro encontro será dia 10 de fevereiro. Eu já mandei para vocês no grupo, eu acho, o nosso calendário. Talvez a gente possa fixar também aqui na descrição do vídeo. A cada 15 dias, a partir do dia 10 de fevereiro, nós temos alguma coisa o ano todo, a cada 15 dias, a não ser que o Senhor jogue uma viagem aí no meio, em algum lugar. Mas, fora isso, está já estabelecido o nosso calendário de ministrações. Amém, amados? E nós vamos começar nesse ano com, a pedidos, com o mergulho no Apocalipse. Nós já fizemos vários seminários, panorama escatológico, cronologia escatológica, sinais dos tempos, introdução aos sinais da consumação da era, sinais da consumação da era. Nós já estudamos tudo que está em torno do Apocalipse e o Apocalipse também no Desvendando o Apocalipse. Mas eu sempre quis fazer um seminário mais profundo em que nós estudássemos de 1 a 2 capítulos por seminário. Então, são 6 horas por capítulo, dá para a gente abrir o léxico, dá para a gente voltar em todas as citações que tem do Antigo Testamento, dá para a gente trazer várias possíveis interpretações. Então, nós vamos levar talvez mais de 1 ano para ministrar ele todo, não tenho certeza. A cada 15 dias, salvo quando nós tivermos as festas de Yahvé, que nós vamos comemorar também a seu tempo. Haverá meses que só tem festa de celebração, mas a festa também vem com ensino, então se você gosta de aprender, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube, assiste às aulas do Panorama, do Cronologia Escatológica e do Desvendando o Apocalipse, se você não assistiu ainda, porque tem tanto conteúdo e você já vem meio que situado com o livro do Apocalipse e com o livro de Daniel antes de a gente entrar nos pormenores. Amém? Te amo muito, obrigada por estar aqui conosco. Compartilha, né, os contatos que vocês têm conosco, se vocês quiserem. Vocês sabem que a gente mudou o nome do grupo lá de WhatsApp, agora chama Ministério Casa da Glória, tá mais fácil. Não sei por que eu não tive essa ideia antes. Enfim, amo vocês. Shalom, shalom.